Vamos agora falar sobre o projeto de lei 529 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a destinar 50% do valor arrecadado com multas originárias do bafômetro para obras e aquisição de equipamentos, veículos e ativos para o Corpo de Bombeiro aqui do estado de São Paulo. E a gente conversa agora com o deputado Coronel Nishikawa, do PSL. Bom dia, deputado. Bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Bom dia aos telespectadores da Rede Alesp. É sempre um prazer estar com vocês, esclarecendo algumas coisas que nós colocamos aí como projeto de lei. É isso mesmo, deputado. O prazer é nosso tê-lo aqui sempre no Jornal da Rede Alesp. E então, começando a explicar o PL 529 de 2019, como eu disse, não é? Essas multas arrecadadas originárias do bafômetro vão para melhorias no Corpo de Bombeiro. É isso? O senhor pode explicar melhor? Bom, em princípio a nossa ideia era suprir a necessidade do Corpo de Bombeiros, porque o STF, através do seu ministro Ricardo Lewandowski, ele considerou inconstitucional a cobrança da taxa municipal de prevenção e combate a incêndio no IPTU. Com isso, o bombeiro perdeu muito, mas muito em termos financeiros para investimento, para a sua alimentação, principalmente para poder manter o Corpo de Bombeiros em ação durante as necessidades de cada município, né? O pessoal se esquece que o Corpo de Bombeiros serve municípios. Então, foi uma medida, eu acho que meio draconiana, que prejudica fundamentalmente as ações do bombeiro. E o interessante, deputado, até para quem está em casa e possa se atentar, falando de estatísticas, mais de 60% dos casos de acidentes de trânsito têm relação com a presença de uso de álcool e justamente são essas multas pelo bafômetro que serão revertidas. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão. Acaba tendo uma ligação, não é? Total. Até na justificativa do PL do senhor é sobre isso. Na verdade, não se esquecer que quando há acidentes com a ingestão de bebida alcoólica, quem vai socorrer, na maioria das vezes, ou todas as vezes, são os profissionais do Corpo de Bombeiros. Então, nada mais justo que seja destinado uma grande parte, ou seja, 50% do valor arrecadado por multas do bafômetro seja destinado ao Corpo de Bombeiros para que possa exercer a sua atividade. E, deputado, quais seriam, então, essas questões que precisam ser, por exemplo, compradas com esse dinheiro? São aquisições de equipamentos, são veículos, para manutenção desses veículos? Essa destinação dessa verba vai para quais itens, por favor? Seria utilizado em todas as necessidades do Corpo de Bombeiros, desde alimentação até a aquisição de veículos, né? Nós, como é sabido, o resgate trabalha incessantemente salvando pessoas presas em ferroagem, principalmente proveniente de acidentes com pessoas que ingerem bebida alcoólica, insistem apesar de existirem leis coibindo, eles insistem em dirigir alcoolizados. Isso faz com que o Corpo de Bombeiros, hoje, o serviço de resgate seja o maior responsável da atividade do Corpo de Bombeiros. E, deputado, nós sabemos o quanto, né, o senhor foi da corporação, conhece muito bem a corporação e aquilo, os anseios e os desejos da corporação. Hoje, qual é a análise que o senhor faz do Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo e o quanto ainda é preciso olhar com carinho para eles? Bom, sabidamente, o efetivo do Corpo de Bombeiros foram sendo degradadas aos poucos. O efetivo hoje aquém das necessidades, né? Eu acho que tem grandes municípios aí que
diminuiu sensivelmente profissionais que servem nos quartéis. Eu, por exemplo, comandava aqui o quartel de São Bernardo com próximo de 30 homens. Hoje, nós vemos que tem em torno de 7, 8 profissionais para atender uma população aproximada de quase 1 milhão de habitantes. Então, é necessária a reposição de efetivo pelo governo do Estado, né? Nós ainda, até para poder olhar com melhor olhos o Corpo de Bombeiros, nós estamos pedindo a emancipação do Corpo de Bombeiros para que possa efetivamente exercer a sua função, não tem nada a ver com polícia, policiamento. Eu posso dizer isso de cátedra, porque trabalhei nas duas atividades da Polícia Militar, tanto como patrulheiro, comandei batalhão, fui subcomandante de batalhão e comandei subgrupamento de bombeiros também, que nada tem de polícia, não é atividade que exerce polícia. Então, é necessário também essa emancipação. Eu já apelei várias vezes para que isso ocorra. Nós estamos aguardando uma mobilização do governo do Estado para que isso ocorra durante esse governo ainda. E, deputado, além dessa reivindicação do senhor, quais são as outras demandas, né, que a corporação tem dito ao senhor? O senhor, tudo bem, já conhece há muitos e muitos anos, foi comandante aí em São Bernardo do Campo, mas eu imagino que, ao passar dos anos, algumas das demandas não mudaram, não é, deputado? Não, as demandas são sempre as mesmas, né? Eu acho que hoje o principal, assim, a principal demanda seria o completamento do efetivo. A população vem crescendo e nosso efetivo cada vez vem diminuindo. Isso, se com o tempo não for reparado, haverá um grande prejuízo à sociedade, né? Eu acho que isso é uma questão governamental, o governo tem que olhar com melhores assim, condições para que o Corpo de Bombeiros efetivamente tenham um efetivo maior, profissionais gabaritados, profissionais que atendam um município, por exemplo, como São Bernardo, que tem quase 1 milhão de habitantes, 8, 10 ou 12 profissionais atendendo uma população desse porte é insuficiente, todo mundo sabe disso. E eu acho que é importante que o governo saiba que a atividade de prevenção e combate a incêndio está previsto na Constituição e é dever do Estado. Agora, uma outra questão, né? O senhor, nós estamos falando de linha de frente, não é? De quem está nesse dia a dia com a sociedade. E nesse momento de pandemia, o Corpo de Bombeiro não se eximiu em nenhum momento dessa ajuda de linha de frente, né? Gostaria que a senhora analisasse esse momento do Corpo de Bombeiros nesse combate à pandemia e essa questão de vacinação para eles. Bom, desde o início nós solicitamos ao governo do Estado que profissionais, tanto do Corpo de Bombeiros como forças policiais, fossem vacinados anteriormente, né? Hoje já a maioria da tropa está vacinada, entretanto, demorou-se muito, porque eles estão na rua, eles estão atendendo pessoas que eventualmente sejam ou tenham que ser transportadas, principalmente o pessoal do Corpo de Bombeiros, e aqueles que atendem acidentes ou qualquer ocorrência na rua, está sujeito a ter contato com pessoas contaminadas. Então, era o nosso pedido, isso já foi atendido, os profissionais da segurança pública já estão vacinados com a segunda dose, pelo que eu tenho conhecimento. Então, nesse aspecto, eu acho que foi resolvido e gradativamente está diminuindo profissionais da segurança pública que foram infectados e também internados, né? Eu acho que foi uma medida em que era necessário, principalmente atendendo a população na linha de frente. E, deputado, nós estamos falando de valorização, né, de se colocar o Corpo de Bombeiros
em outro patamar, questão de valorização salarial ainda é algo que precisa mudar, que precisa ter um outro horizonte, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil? Eu acho que no mundo inteiro a valorização é bem efetiva. Aqui no Brasil, nós, infelizmente, né, eu acho que principalmente a Polícia Militar do Estado de São Paulo, do qual o bombeiro é subordinado, nós temos um dos piores salários do país, apesar de ser um estado que mais arrecada na nossa nação, no nosso país. O estado de São Paulo está entre os últimos em termos de valores salariais. Para toda a área de segurança pública, está dessa forma. Isso é necessário corrigir. Isso tinha sido prometido na campanha do nosso governador João Dória, mas até agora não houve essa correção, e a grita que existe é essa remuneração de acordo com a necessidade que nós temos. Eu acho que é impossível um profissional da segurança pública de qualquer natureza morar em favela, próximo de favela. É sabido também que esses profissionais não podem nem colocar para secar suas roupas, suas fardas, porque é alvo da marginalidade. Então, nós temos que valorizar, principalmente em questão de moradia também. Agora, nós estamos falando em valorização, deputado, e eu sei que o senhor sempre gosta de falar essa valorização da pessoa que entra na corporação e vai no seu dia a dia cuidar dos outros e colocar também a sua vida em risco, né? Essa valorização. Aí em São Bernardo do Campo, a gente tem um dos batalhões ali na Avenida Kennedy, né? Que antes da pandemia, muito se fazia perto do Natal, aquele passeio com a criançada, né? No carro de bombeiros, que é algo para a criançada, gosta muito. Mas é também um jeito de valorizar a corporação, né? De mostrar para essas crianças o quanto é essencial o trabalho deles, né? Não só a parte legal de andar no carro de bombeiros, mas também entender, né, da função deles. Nós temos, o Corpo de Bombeiros tem programas voltados principalmente para as crianças, né, de idade escolar, para que se interessem principalmente em prevenção. Eu tinha até sugerido uma época para que primeiros socorros, o primeiro combate ao incêndio, o procedimento da criança, né, do estudante, fosse colocado como matéria obrigatória nas escolas. Entretanto, não prosperou. Espero que um dia nós consigamos colocar como matéria obrigatória primeiros socorros, combate a incêndio no princípio assim, do início mesmo do incêndio, porque nós já soubemos de casos que crianças que tiveram algumas noções de primeiro socorro chegou a salvar pessoas da família. Isso é importante, é relevante. E também é essa questão da valorização, não é, deputado? Também nesse início de ano legislativo, né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, saindo um pouquinho dessa questão do Corpo de Bombeiros, mas fazendo uma análise de como a casa tem andado nesse início de 2021, com as suas proposituras, com o plenário e afins. Como é que o senhor analisa esse início de ano, que se mostrou também difícil, tanto quanto o ano passado, por causa da pandemia? A pandemia atrapalhou efetivamente as ações, as nossas propostas. É muito difícil nós ficarmos em casa votando online. É muito melhor você poder conversar, trocar ideia, para poder explicar muitos projetos de lei. Isso existe a grande dificuldade de nós estarmos em casa. Eu acho que se estivéssemos presencialmente na Assembleia, o diálogo seria melhor, projetos seriam mais assim explicados, e a gente também gostaria de ter algumas explicações de alguns projetos de lei que foram apresentados e nós votamos pelo que a pessoa, muitos deputados nos ligam
explicam, entretanto, não é como nós estivéssemos presencialmente, um à frente do outro, para poder aprovar esses projetos. Então, essa dificuldade existe e esperamos muito rapidamente que voltem, pelo menos de forma mista, que a gente possa conversar com os colegas para votar projetos de leis importantes. O senhor destacou um ponto dessas conversas, né, entre vocês, entre os parlamentares, para aprovação dos projetos e até para entendimento melhor de muitos projetos. Para quem está em casa, deputado, e talvez não entenda, o senhor falou, né, estando de modo presencial, se consegue ter essa interlocução mais aprimorada. É isso que o senhor quer dizer? Sim, perfeito. Eu acho que se você consegue conversar com a pessoa que está apresentando um projeto de lei, ele te explique o que ele pretende, é muito mais fácil nós entendermos e também votarmos a favor. Existem projetos que você precisa ouvir a pessoa explicando para que tenhamos um entendimento melhor e que possamos ajudar com esses projetos que os deputados, os nossos colegas deputados apresentam aí no dia a dia na Assembleia. Eu acho que é primordial essa explicação pessoal. Eu acho que isso faz com que nós tenhamos um discernimento melhor dos projetos de lei apresentados aí na Assembleia. Perfeito, deputado Coronel Nishikawa, obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui no Jornal da Rede Aleste. Sempre um prazer falar com o senhor. Eu agradeço a oportunidade e que tenham um bom dia e fiquem com Deus. Bom dia, deputado. Bom trabalho.